Quando nada dá certo, é porque a mudança já começou no invisível. Chega um momento na vida em que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Planos falham, portas se fecham, pessoas mudam, oportunidades desaparecem e você começa a se perguntar em silêncio: o que eu fiz de errado? A sensação é de que a vida entrou em modo reverso. Mas existe uma verdade que quase ninguém entende. Às vezes, nada dá certo exatamente porque já deu certo nos bastidores. Existe um ponto específico do processo de prosperidade em que a realidade antiga não consegue mais sustentar quem você está se tornando. E quando isso acontece, tudo aquilo que pertencia ao velho ciclo começa a ruir. Não por castigo, mas por falta de compatibilidade com a nova versão que está nascendo dentro de você. Quando nada dá certo, muitas vezes é porque tudo já foi decidido no invisível. A vida começa a desorganizar o que estava organizado apenas para a sobrevivência. O que antes parecia estável começa a se mostrar frágil. O que antes parecia seguro começa a se revelar limitado. E isso gera medo, porque o ser humano se apega ao que é estável, mesmo quando essa estabilidade o impede de crescer. Antes da prosperidade, a falsa estabilidade sempre cai. Outro sinal claro dessa fase é quando você começa a se sentir cansado de dar certo do jeito antigo. Você percebe que aquilo que funcionava já não satisfaz. Você olha para seus próprios resultados e sente que eles são pequenos demais para a dimensão do que você sente que nasceu para viver. Esse incômodo não é ingratidão, é expansão. A expansão sempre destrói os limites antigos antes de construir os novos. Quando nada dá certo por fora, quase sempre é porque algo muito grande já começou a dar certo por dentro. A sua mente já está em outro nível, mas a sua realidade ainda está tentando alcançar esse novo patamar. Esse atraso gera caos, choque, frustração, revolta e vontade de desistir. Mas esse atraso é temporário. A mente acelera antes da realidade. Outro sinal dessa fase é quando você começa a sentir que está perdendo controle. Coisas que antes você dominava já não obedecem mais. Situações que você explicava com facilidade se tornam confusas. Caminhos que você conhecia parecem estranhos. Isso acontece porque a vida precisa te tirar do piloto automático antes de te levar para outro nível. Prosperidade não aceita movimento inconsciente. Ela exige presença. Quando nada dá certo, você é forçado a parar, observar, recalcular, repensar. E isso é doloroso, porque mexe com o orgulho. Ninguém gosta de se sentir perdido. Mas é nesse ponto que a maior parte das pessoas encontra a virada. Porque é ali que a ilusão da autonomia absoluta cai e a consciência começa a liderar. Outro sinal muito forte dessa fase é quando pessoas começam a sair da sua vida sem grandes explicações. Não é briga aberta, não é tragédia, é afastamento silencioso. Isso dói, porque parece rejeição, mas muitas vezes é apenas separação de fases. Nem todo mundo cabe no seu próximo nível. Quando nada dá certo, relacionamentos incompatíveis se rompem. Parcerias desalinhadas se desfazem. Ambientes limitantes se tornam desconfortáveis demais para permanecer. Tudo isso cria a ilusão de perda, quando na verdade é ganho de espaço. A prosperidade precisa de espaço para entrar. Outro ponto marcante dessa fase é quando você começa a errar menos por ignorância e mais por excesso de consciência. Você sabe o que deveria fazer, mas ainda não tem clareza total de como fazer. Isso gera tensão. A mente vê adiante, mas o corpo ainda está preso ao agora. Essa tensão gera frustração, mas também acelera o aprendizado. O erro consciente amadurece mais rápido que o erro inconsciente. Quando nada dá certo, a vida também testa sua fé no processo. Você começa a duvidar da própria intuição, dos sinais que recebeu, das decisões que tomou.
Parece que tudo deu errado justamente quando você tentou fazer diferente. Mas isso acontece porque todo novo caminho precisa passar por um período de desorganização antes de se estruturar. Nada novo nasce completamente organizado. Tudo passa pelo caos primeiro. Outro sinal dessa fase é quando você começa a sentir que está vivendo um fim invisível. As coisas ainda existem, mas já não fazem sentido como antes. Você continua indo aos mesmos lugares, falando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, mas sente que algo acabou, mesmo sem ter acabado oficialmente. Esse luto invisível é o encerramento de um ciclo, e todo ciclo precisa morrer antes que outro nasça. Quando nada dá certo, também aparece o teste da constância. Você continua mesmo sem recompensa? Você permanece fiel ao processo mesmo sem aplauso? Você sustenta sua postura mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar? Esse teste define quem só queria alívio rápido e quem está preparado para a colheita duradoura. Prosperidade não é prêmio para impacientes, é aliança com perseverantes. Quando nada dá certo, também surge uma clareza estranha. Você percebe exatamente o que não quer mais. Pode até não saber ainda o que quer em definitivo, mas passa a ter absoluta certeza do que não aceita mais. E isso já é um avanço gigantesco. Saber o que não quer livra você de muitos caminhos errados. Outro sinal claro é quando você começa a se sentir emocionalmente mais forte, mesmo em meio ao caos. Você chora, cansa, se frustra, mas não se quebra. Existe algo dentro de você que ainda permanece de pé. Esse algo é a sua nova estrutura sendo formada. A velha versão se desesperaria, a nova começa a resistir. Se hoje você sente que absolutamente nada está dando certo, mas ao mesmo tempo existe uma consciência diferente, mais madura, mais atenta, mais sensível, saiba, isso é o maior sinal de que você já cruzou o ponto sem retorno. Tudo que está caindo agora não cairia se ainda fosse necessário. Nada desmorona sem permissão quando ainda tem função. Quando nada dá certo, quase sempre é porque você já não cabe mais no lugar onde estava dando certo antes. E isso é o começo real da prosperidade.